Bem-vindo, alunos, à nossa aula número 6 do curso de Higiene e Segurança. E o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver um pouquinho das NRs e um pouquinho de que é parâmetros quantitativos. Vamos dar uma olhada um pouquinho nisso aí. Primeiro eu vou olhar as atividades industriais. Aqui a gente mexe muito na NR15, mas quando lançaram eram 28 normas e depois, hoje, já temos 36 normas, né? Então vocês podem baixar na internet e mexer com qualquer uma delas e se interessarem, veja o tópico e vocês podem analisar. Então nós vamos ver, algumas normas eu escolhi para a gente analisar, que elas dão os requisitos e os procedimentos que você tem que usar, mínimos, segundo a lei brasileira, naquela atividade industrial que você estiver fazendo. Começou tudo em 77, que o governo pediu para fazer normas, em 78 do decreto 3.214 saíram as primeiras 28 normas, que são constantemente atualizadas e novas normas aparecem de novas atividades industriais. 36 normas, todas estão na internet, inclusive algumas já foram revogadas. E eu vou pegar algumas para a gente brincar um pouco com ela. NR10, por exemplo, é a norma relativa à eletricidade, ela foi reeditada e ela, nesses últimos anos, apareceu com cursos de treinamento em eletricidade. Quer dizer, se você é eletricista ou vai mexer em eletricidade, você precisa fazer pelos dois cursos que aparecem no anexo e é treinamento. Um é básico de eletricidade e o outro é sistemas elétricos de potência mais avançado. Todo mundo é obrigado hoje a fazer curso de NR10 se quiser mexer com eletricidade, além de todos os requisitos da norma que ela apresenta para a gente. Uma outra norma que eu vou mostrar para vocês é a NR17, ergonomia. Ela é um pouquinho diferente da NR15, porque a NR15 fala pode causar dano, pode causar doença, insalubridade, periculosidade. Ela mexe muito com ergonomia e conforto. Por exemplo, LER, lesões por esforços repetitivos, ou DORT, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Então, é mais de conforto. Agora, se é exagerado, isso vira doença, tendo sinovite, assim por diante. Mas ela fala de iluminação, fala de calor, mas olhando conforto de que exatamente uma doença. É uma norma interessante de a gente olhar. Uma outra norma boa de se olhar é a NR18, que é no canteiro de obra de trabalho, onde como você organiza o canteiro, como você planeja as atividades, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, é uma norma bem de instrução geral para canteiro de obra, é NR18. E tem várias publicações interpretando o NR18 e dizendo como usar a NR18. Uma outra norma que é interessante, que a gente vê, é NR19, eu dei como exemplo para vocês. Por exemplo, os engenheiros civis que fizerem cursos específicos para mexer com explosivo, os engenheiros de minas, que são a única graduação realmente autorizada a mexer com explosivo e tem curso de explosivo. Então a gente usa muito a NR relacionada a explosivos. E ela é muito relacionada com normas do Exército. Você não consegue mexer com explosivos sem autorização do Exército. Então, como é que você produz explosivo, depois como é que você transporta para o caminhão, como que você estoca, né? Tem todas as normas de fazer paiol de explosivos, aqui distância da obra, e assim por quem pode entrar, e assim por diante. Então você usa, junto com as normas do Exército, as normas de explosivos. Isso é uma norma interessante também de ler. NR22 é uma norma que saiu para mineração, tanto a céu aberto como subterrânea. E ela é uma norma muito boa, já é uma norma feita com uma filosofia mais moderna, e essa norma dá valores às coisas. Ela fala níveis de iluminação em lux dentro de uma mina, ela fala velocidade do ar dentro da mina na ventilação, fala concentração de gases. Ela tem uma coisa chamada PGR, então ela já fala no programa de gerenciamento de risco e diz o que tem que ter esse programa, né? Mexe na CIPA, que agora se chama CIPAMIN, dentro da mineração chama CIPAMIN. É uma norma boa, muito completa, e se alguém quiser ver uma norma, qual é que seria uma norma muito boa? Pode olhar a NR22, que ela é uma norma muito boa, tanto a céu aberto como mineração em subsolo. Na NR33, eu dou como exemplo espaços confinados, né, que se fala muito hoje em dia, como é que se age em espaço confinado, quem entra no espaço confinado, quem não entra no espaço confinado, o que você tem que fazer dentro do espaço confinado. Então a NR33 é muito boa. Todas essas normas são publicadas pela Fundacentro. Então, relembrando, se alguém quiser falar com algum especialista que fez a norma, que participou da norma, ele liga na Fundacentro, ali em Pinheiros, na Capote Valente, em São Paulo, ou entra no site e pode ver o nome das pessoas que
trabalham com cada uma dessas normas, são especialistas em cada uma dessas normas, são fontes de referência para a gente, né? São professores nos cursos de segurança do trabalho. Essas normas são detalhadas ou em curso de segurança do trabalho, quase todas, ou em curso de higiene ocupacional, que vai além do nosso curso. Então, em segurança do trabalho, são 600 horas de curso. E você ganha uma nova atribuição no CREA, assinada em carteira. Você, além de engenheiro mecânico ou civil, você também é engenheiro de segurança do trabalho com atribuições específicas. Ou se você faz um curso de higienista, só de higiene, de 360 horas, que a gente também vai bem além do que vai aqui. Quem se interessar por esse assunto, depois da graduação, pode fazer. Então, a NR33 é uma norma também muito recente, saiu há alguns anos, também muito boa, já estamos até na norma 36. E quando você olhar a norma NR33, ela fala umas 4 palavrinhas que a gente já viu, que são antecipar, reconhecer, avaliar e controlar as condições perigosas, que é mais ou menos muito próximo à definição de higiene ocupacional. Se for lá na primeira e na segunda aula, onde a gente deu para vocês, para antecipar, reconhecer, avaliar e controlar as condições, né? Então é uma norma bem atual e bem segura do que ela está falando. Bom, vamos falar então, agora eu vou botar um pouco de número, né? Em engenharia a gente tem que ter um pouco de números, além daqueles limites de tolerância. Vamos falar de pirâmides. Eu vou pegar 3 pirâmides conhecidas para você, para a gente destrinchar. O que aconteceu? A gerenciamento de risco veio evoluindo. Como é que era antigamente, há um século atrás? Como é que as pessoas falavam? Então eu vou falar como é que o empregador falava. São frases de jornais de segurança na época. Então o que ele falava? Umas pessoas têm facilidade para acidentar. Não estou nesse negócio por segurança, né? Não há lugar para pessoas delicadas na indústria. Quem falava isso aí? O empregador. Era assim que ele via a higiene, segurança e o risco. Não dava a mínima para isso. Mas como é que os empregados falavam naquela época? Nunca pensei que acontecesse comigo. Ele sempre foi um dos sortudos, ganhava no bingo, ganhava nas competições. Como é que ele foi morrer? Quando chega a sua vez, nada pode ser feito, né? Coloque na mão de Deus e reze. Ou cicatrizes são sinais de coragem. Então, o empregado e o empregador, há 100 anos atrás, pensavam exatamente igual, né? Segurança não era uma coisa de planejamento, com ferramentas, com estatísticas, com treinamento. Aconteceu, paciência que vai fazer. Com os grandes acidentes, as consciências foram mudando, as leis foram mudando, foram ficando mais rígidas, os sindicatos foram ficando mais fortes, contratando gente mais experiente para trabalhar, especialistas em cada área, e aí você então tem que resolver o problema. Essa primeira palavra que está aqui, ver o problema, eu tirei do System Safety Engineering do MIT. Você só resolve um problema, primeiro você vê o problema. Se você não vê que tem um problema, você não resolve o problema e o acidente vai acontecer. E eu pus as 8 fases que eu acho importantes. Você tem que ver o problema e antes de sair resolvendo o problema, entender do problema, né? Depois você tem competência, você está habilitado, você está autorizado, você quer resolver? Porque querer é uma coisa que vem com a alma. Se você não quer, não adianta nada. Se você não gosta desse curso, você nunca vai ser um bom engenheiro de prevenção e segurança. Você não gosta, você não vai querer saber, né? Precisa querer. Depois você resolve, checa a solução e fica constantemente monitorando essa solução, né? E se você vai fazer um projeto ou um planejamento, não se esqueça das 5 fases. Rotina, anormalidade, emergência, manutenção e mudança. Em geral, o projeto de formatura que você vai fazer para se formar, você vai fazer um projeto para rotina. A sua vida profissional vai começar depois. Vão acontecer coisas anormais, vão acontecer emergências, incêndios, explosões, acidentes. Você vai ter que fazer alterações do projeto, tem que fazer avaliação de risco de novo. E manutenção. Manutenção é uma fase que sempre tem acidente. Catalogado estatisticamente é um período de trabalho que sempre tem acidente. 3 coisas acontecem na manutenção. Primeiro, sai da rotina, então não está acostumado com o que está fazendo. Segundo, gente estranha entra no seu local de trabalho. Terceiro, pressão da produção para voltar a trabalhar. Então você está com pressa, pressionado, com gente estranha, então tem muito acidente. Projete as suas paradas de manutenção com segurança, né? Então, em 1926, aquele Heinrich estudou muitos acidentes, milhares de acidentes, e fez uma pirâmidezinha. Lá em cima, no topo, eram acidentes fatais, acidentes muito graves. Depois, acidentes não muito graves e acidentes mais leves. E a pirâmide que ele montou é 1, 29 e 30.
que 1 é dano sério, uma morte, uma fatalidade, 29, ferimentos leves e, finalmente, nenhum ferimento, mas pode ter dano a material. Então, essa é a pirâmide de Heinrich. Bom, aí um cara chamado Frank Bird, da área de metalurgia, analisou milhões de acidentes, centenas de empresas e construiu a pirâmide dele um pouco mais detalhada, né? E a pirâmide dele tem 4 níveis agora. Para cada acidente grave, fatalidade, tem um com lesão leve, tem com só danos à propriedade e não machuca ninguém, e uma coisa que ele chamou de quase acidente, que para nós a gente chama de incidente, ou seja, não machucou ninguém, né? Não tem danos visíveis, né? Mas quase, sabe aquele se atravessar a rua, deu um pulo para trás, quase foi atropelado? Você não foi atropelado. O carro não sofreu nada também, mas quase acidente. Então, 600 para ter uma fatalidade. Então, foi Frank Bird, né, com as companhias de seguro. E, finalmente, o pessoal da DuPont, empresa conhecida por segurança, por consultoria, etc., fez a pirâmide dela, agora com 5 níveis. Então, a pirâmide da DuPont tem 5 níveis, que começa com perdas graves, fatalidade, perdas médias, perdas leves, incidentes, perdeu equipamento, mas não machucou ninguém, e eles puseram uma camada abaixo, que chama desvios. Então, a partir de desvio para cima, já ocorreu o incidente. O desvio não ocorreu. Então, isso é um conceito muito bom, porque os desvios geram condições perigosas. Se você eliminar os desvios, você diminui muito a probabilidade de ter um acidente lá em cima. E o desvio não aconteceu, não custou nada, são coisas simples. Se você deixa um copo com água na beira da mesa, uma hora alguém esbarra e cai. Se você não deixa, põe no meio da mesa, você tirou o desvio. Você deixa uma casca de banana no chão, alguém pode escorregar e cair, né? Então você atuar nos desvios é muito mais inteligente do que você esperar acontecer para reagir. Atue antes, atue nos desvios. Reativa. Se você reage ao acidente, não deixa ter a recorrência, não deixa acontecer de novo. É importante para não acontecer de novo, mas o melhor é ter uma ação proativa, né? E que você age antes. Você, por exemplo, todo mês conta o número de desvios que foram corrigidos, todo mês vê se está diminuindo o número de desvios. Você age antes. Isso é prevenção. Agir nos desvios. Então, se você há ação proativa, você diminui a base da pirâmide da DuPont e diminui a probabilidade de você ter uma fatalidade. 0 você não vai atingir, porque 0 risco não existe. Mas você diminui muito o número, a severidade e a incidência dos eventos que levam a lesões e ferimentos das pessoas, né? Aliás, o DuPont tem uma coisa interessante sobre o DuPont. Ele começou com fábrica de explosivos e bolou um sistema, então, para não ter acidente na fábrica dele. Ninguém acreditava, não, explosivo vai ter acidente, vai evitar. Então ele construiu um sobrado no meio da fábrica e mudou com a família. E viveu a vida quase toda num sobrado, no meio de uma fábrica de explosivos, porque ele confiava no sistema de gerenciamento de risco dele e realmente funcionou. Vamos ver alguns parâmetros quantitativos. Qual é a taxa de frequência? Qual é a taxa de gravidade? Como é que o pessoal está fazendo as coisas hoje em dia, né? Então aqui estão as duas formulinhas interessantes. Coeficiente ou taxa de frequente, o número de acidentes, A, um dia sem afastamento, homem horas trabalhadas. Pega todos os trabalhadores, quantas horas eles trabalharam naquele ano e soma o número de horas trabalhadas naquela empresa. Como esse número é muito grande, a gente divide por 10 a sexta. Como ele está no denominador homem horas trabalhadas, o denominador passa para cima, então a fórmula fica multiplicando em cima. Cuidado, alguns países como o Brasil usam 1 milhão de horas trabalhadas. Outros países usam 200 mil. Estados Unidos, por exemplo, usa 200 mil. Então, quando você comparar a estatística brasileira com a estatística americana, toma cuidado com a definição, que a americana vai ser 5 vezes menor, porque multiplica por um número 5 vezes menor. Não é? E também o coeficiente de gravidade. Aí aparece uma coisa interessante no coeficiente de gravidade, né? Dias com afastamento, quantos dias o cara ficou afastado? Ele ficou 10 dias, é uma gravidade. Ele ficou 100 dias, é mais. Ele ficou 1 ano, é mais grave. Então, nós estamos querendo comparar gravidade. Então, dias afastados, homem horas trabalhadas e 10 a sexta. Agora apareceram lá dias debitados. Dias debitados são um começo, existiam umas normas para assim. Como é que foi obtida essa tabela que eu vou mostrar para vocês? Então é assim, você prefere ficar cego ou tetraplégico? Você prefere ficar mudo ou surdo? Você prefere perder o pé direito ou a mão esquerda? E vai perguntando com todos os seus órgãos.
E milhares de pessoas responderam, então fizeram uma tabela, está aqui a tabela, dando valores em dias. Então, para uma pessoa morrer, ficar tetraplégica ou ficar totalmente cega, isso vale 6.000 dias na tabela. Né? Se você ficar perda do braço abaixo do cotovelo, vale 3.500 dias. Entra como aqueles dias debitados, para a gente comparar. E a tabela vai até poucas coisas. Por exemplo, perda de um dedo grande ou de 2 dedos do pé, vale 300 dias. Você vai olhar na tabela que perder dedinho não vale nada. Então, em termos de gravidade, perder o dedinho não vale nada. Você vai ficar dias afastados, mas não vale nada como dias debitados. Esse coeficiente de gravidade pouca gente usa. Eu ainda gosto de usar porque ele mostra os acidentes, quão terríveis foram que aconteceram na sua empresa. Mas o pessoal não gosta muito não, né? O pessoal prefere usar outros tipos de índices. Eles gostam assim, quantos dias nós estamos na nossa empresa sem ter acidente com gente que teve que se afastar. Afastamento só conta do dia seguinte ao acidente, o dia do acidente não conta. Então, por exemplo, olha, nós estamos há 37 dias sem acidente com afastamento. Ou nós estamos há 2 anos e meio sem acidente com afastamento. Outros preferem falar em homem-horas trabalhadas. Nós estamos há 12 milhões de homem-horas trabalhadas sem nenhum acidente com afastamento. Né? Então fala assim das coisas que não aconteceram, mas isso não explica exatamente aqueles que aconteceram, qual foi a gravidade. Mas é um pouco incômodo você falar na sua empresa quantas pessoas morreram e assim por diante, a gente entende isso aí. Né? Então eles gostam de falar número de homens-horas trabalhadas sem acidentes. Então com essa empresa que está 13 milhões de homens há mais de 2 anos, são uns índices bons de você ficar sem nenhum acidente grave com afastamento na pessoa. Né? Gostaria de lembrar algumas coisas interessantes quando você faz estatísticas, que não é só para você fazer a estatística e fazer um gráfico. O gráfico vai mostrar alguns pontos interessantes, tá? Como que você vem evoluindo com esses índices ao longo do tempo. De repente, num certo ano cai muito, cai, depois você tem que interpretar dados. Só desenhar o dado e fazer o gráfico não interessa. Você tem que interpretar o que aquilo significa, se aquilo foi de uma medida de prevenção que você tomou, então você diminuiu muitos acidentes. Quando a gente plota gráficos de acidentes, por exemplo, na mineração, a gente vê que quando entrou a mecanização e a pessoa parou de entrar lá dentro e fazer trabalho manual, caiu muito o tipo de acidente. A gente vê como mudou e criaram a lâmpada de segurança e sistemas bons de ventilação, parou de ter explosão em mina, parou de morrer muita gente em incêndio, também está uma queda no gráfico. Não é? Quando tem um aumento no gráfico, mostra direitinho, Segunda Guerra Mundial, pressão de produção, todo mundo trabalhando, pega a gente sem experiência, aumenta o número de acidentes da empresa. Então você fazer cadastro de acidentes, fazer coeficientes e a sua variação no tempo, não só a foto, mas o filme, né? A variação no tempo, dá para você fazer muita coisa de melhoria na sua empresa. Precisa parar de ter medo de falar disso. Então, por exemplo, eu tenho uma pergunta que é assim, as boas empresas que eu conheço, na entrada da empresa tem uma placa. Quantos dias eles estão sem acidente com afastamento? Tem outras empresas, uma grande maioria, infelizmente, do Brasil, que escondem isso aí. Você começa a perguntar, quantos acidentes a gente teve ano passado? O cara já fala, você quer me processar, você quer fazer problema com o sindicato? Quer dizer, se você não quer ver o problema, não vai resolver o problema. A gente devia tratar com isso com muita familiaridade, trocar dados. Existem muitas ferramentas para você trocar dados entre essas empresas. No exterior, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, as empresas trocam dados de acidente. Ninguém tem medo de falar do acidente, porque a gente quer o bem das pessoas. Né? A gente quer o bem que as pessoas têm. E aí vem um pouco de falar de ética, de valor, de preço, do que você quer da sua vida, se segurança para você ter um valor, se você quer chegar em casa e ver seu filho. Né? Então tem uma pergunta que a gente deve fazer para um funcionário seu que vai entrar para trabalhar, você pergunta alguma coisa para ele, se ele responder para você corretamente, você fala, pode entrar e trabalhar. Né? Então, essa pergunta eu vou deixar para a próxima aula, porque é muito interessante. Eu vou dizer o que as pessoas normalmente dizem que é importante perguntar para um funcionário, se ele está apto a trabalhar. Eu vou mostrar como é a mentalidade de cultura e como deveria ser a mentalidade de cultura. Isso é a próxima aula que nós vamos falar de jornadas de evolução de maturidade em segurança. Muito obrigado.